partir de agora, você estará conectado e contatado com o programa A Nave Galáctica, com ufologia e espiritualidade. Apresentação Karen Rodrigues, aqui pela sua NKK Web Rádio. Bom gosto e inteligência num só lugar. NKK Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje a Lili não veio, quero deixar um beijo pra você. Semana que vem você tá aí, né, Lili? Porque você faz falta, Liliana Ferlin. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Vocês vão adorar essa presença. É a Anabel Sampaio. Ela é escritora de literatura investigativa e historiográfica. E realmente ela vai a trabalho de campo mesmo estudar, viu? Principalmente coisa dos Anunnakis, Egito. Ela é autora de 7 livros, e sendo que um deles tem 30 mil livros vendidos. E além de tudo, ela é egiptóloga. Bem-vinda, Anabel Sampaio, tudo bom? Oi, tudo bem, Karen? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde, ouvintes da NKK Web Rádio. Só linda. Ela escreveu um livro chamado Operação Rezos, em busca do elo perdido. Eu quero que você fale um pouco dele antes da gente falar dos Anunnakis astronautas. Aliás, Anunnakis, dá pra ver? Não, aqui. Esse livro aqui, olha que sensacional. Então, esse livro é uma especulação científica, né? E eu estou assim, eu baseei em arqueologia, né? Escritas da antiguidade, para poder falar a respeito da grade eletromagnética na qual a gente está presa, a matrix, né? Que a gente fala. E eu explico direitinho como é que funciona, como é que nós estamos ligados nela, que é através de uma proteína, a proteína do RH positivo, a proteína Rezos, presente nos macacos Rezos. E eu também falo mais vários outros assuntos, como espécies humanas. Nós não somos a única espécie humana que habita a Terra nesse momento, né? Existem outras. Então eu cito nesse livro quais são as espécies humanas e a parte anatômica, fisiológica delas e várias, a relação do crânio. Então é um livro que tem um assunto assim bem interessante mesmo, e inédito. Isso daí a gente vai falar no próximo programa, porque a Anabel, ela tem muito material, muita coisa para falar pra gente, e hoje a gente vai falar dos Anunnakis. Porém, eu quero que você fale quantas raças já foram descobertas pela nossa ciência. Que está no livro? Do livro, tipo humanoide, né? São humanoides. Na verdade, as raças que eu especifico não é raça. Na verdade, é um gênero que é o Homo. E as espécies humanas. Tem o Homo sapiens, que somos nós. Tem os Homo capenses, Homo saboiês, Homo kumaras, né? Tem várias outras raças. São 7 ao total. E eu estou narrando sobre cada uma delas, né? E trago também fotos, trago os crânios, toda a parte de arqueologia, toda para explicar onde que eles estão agora, né? E também falo dos Anunnaki nesse livro. Bacana. Então agora vamos entrar nos Anunnakis? Então, aqui o pessoal pergunta muito dos Anunnakis, faz tempo que eles estavam querendo que a gente falasse desse assunto. Fala pra gente quem são os Anunnakis, quem é Anil, quem é Enki e por que a gente é procedente dessa raça. Então, os Anunnakis é um grupo de divindades, tá? Babilônicas, sumérias, acádias, e são seres que vieram das estrelas. Na verdade, eles vieram para nos criar. A Terra é um campo experimental genético, e eles vieram não só para criar o homem, como também para regular a grade eletromagnética da Terra, para poder nos ensinar, né? E fazer da Terra mesmo um campo experimental. Entendi. E, bom, o pouquinho que eu tenho de conhecimento, a Terra, ela era um planeta que quase todas as raças extraterrestres gostam pela atmosfera. Sim. E veio esses irmãos e eles fizeram uma guerra aqui dentro e ficou uma raça dominando. É isso ou eu estou errada? Na verdade, os Anunnaki, eles apareceram na civilização, uma das mais antigas que se tem notícia, que é a civilização suméria, né? E eles vieram para cá em busca do ouro. Né? Teve até toda uma história de proteção do planeta deles. Eles precisavam buscar o ouro. E eles vieram e
fizeram da terra, né, as minas de ouro da terra, eles precisavam de escravos para trabalhar nas minas. E eles fizeram da terra um campo experimental, porque eles criaram o homem para poder servir de escravo nas minas, né, de ouro. E depois eles resolveram ficar. Na verdade, a gente fala Anunnaki, é um grupo deles, mas os principais foram Enlil e Enki, sabe? E eles resolveram ficar aqui e foram ajustando a parte genética do homem. Antes eram Lulus, depois passaram a ser os Homo sapiens. E, na verdade, o primeiro homem que é citado, né, que é Adão, né, o Adão, e depois criou a Eva, foi uma obra de Enki, de um dos Anunnaki. Certo. E a criação do Adão foi a briga entre os dois irmãos. Porque foi Enlil e Enki, né, que são os dois Anunnakis principais. O Enki, ele é filho de uma mãe diferente, que foi Antu, que era reptiliana. Por isso que há uma mistura quando se fala em Anunnaki e reptilianos. Enlil não, Enlil era Anunnaki. Agora, o Enki, ele tinha uma mistura de Anunnaki com reptilianos. Certo. E aí teve essa briga realmente dos irmãos? E sim, quem ficou? Porque na verdade Enki roubou a humanidade das mãos de Enlil. Porque Enlil pensou assim que a humanidade fosse totalmente diferente. E o Enki veio e introduziu o apêndice reptiliano no cérebro do homem, que dá o instinto que dá a reprodução, né, o instinto de reprodução, a agressão, tudo isso é a obra de Enki. Né? Tá. Enlil, ele era mais geneticista? O que ele era? O Enlil era geneticista e, segundo o manuscrito Atrahasis, ele foi o Senhor Todo-Poderoso, né? O rei dos Anunnaki, o rei do cosmo e da terra. E o Enki também era geneticista. Só que o Enki, ele se casou com a meia-irmã dele, que foi Nishursag, né? E depois dessa briga que ele teve com seu irmão Enlil, o Enki foi para o Egito. Foi para o Egito. E eles montaram lá um laboratório de fenótipos, que a gente chama, né? Um laboratório de genética no Egito. Foi daí que eles criaram as outras espécies e tudo. E Enlil, ele, na verdade, o Enlil foi assim, os enlilistas, né? Todo o resultado da Terra atualmente é o quê? É uma guerra entre enlistas e enquistas. Enlilistas, o povo de Enlil. Enquistas, o povo de Enki, né? Cada um seguiu uma trajetória no percurso da humanidade. E está tudo misturado aqui. Porque, assim, o tempo de vida dos Anunnaki assim, cada 3.600 anos nosso corresponde a um ano para eles. Nossa! Né? Então, a nossa vida é um piscar de olhos para os Anunnaki. Né? E eles não foram embora, eles não voltaram para o planeta de origem. Pelo contrário, eles acompanham a humanidade. Eles estão aqui fisicamente ou etericamente? Sim, na verdade, Enlil, ele está aqui, ele acompanha porque ele é imortal. Enlil é imortal. E ele acompanha a humanidade. Ele tem assim a estrutura molecular dele é com base no RNA. Certo. Enquanto o homem, a estrutura molecular dele se baseia no DNA. E qual que seria a diferença? E daí o RNA, ele consegue fazer transformações com base numa proteína. Certo. Essa técnica genética se chama splicing. Certo. É a mesma técnica que faz os transgênicos. Entendi. Então há uma modificação. Diante disso, Enlil, ele pode se transformar fisicamente da forma que ele deseja. Nossa, se transformar. É mutante. É mutante, né? Então ele assim, tipo, Enlil, logo no começo, Enlil deu origem à tribo de Judá. Olha! Foi daí que Enlil, ele foi para o Cáucaso. O povo de Enlil, eles migraram para o Cáucaso. Cáucaso é o norte, né, da Europa, a parte oriental da Europa, e a Ásia Ocidental. Certo. Tá? E do Cáucaso que surgiram os judeus Askenazi, tá? Que são provenientes da tribo de Enlil, cuja bandeira é o leão.
Por que a bandeira de Enlil é o leão? Porque ele estava muito ligado à raça de geneticistas que são os felinos. Tá? Então o povo de Judá, a tribo de Judá, a bandeira é um leão. Que interessante. Tá? E daí Enlil, ele foi para o Cáucaso e originou os Askenazi. E ele levou assim, todo o conhecimento das escolas, tá? Das escolas de iniciação, as escolas que tinham todo o conhecimento. Enlil foi um disseminador dessas escolas. Tá? E lá no Cáucaso, os judeus de Askenazi, eles se casaram com aristocratas, né, gente da aristocracia oriental, e formaram os casares, onde tem os Rothschilds, onde tem outras famílias poderosas no mundo. Que a gente diz que são os verdadeiros reptilianos. Os que comandam, né, a massa. E assim, daí eles divulgaram, né, o priorado de Sião, tá? E foi onde o Hitler baseou muito dos seus ensinamentos nos judeus askenazes, que vinham da tribo de Enlil, né? Entendi. Que é da tribo de Judá, né? Tá. E assim, para eles segurarem a gente na malha e jogar toda essa frequência de aprisionamento mental, é tudo mental, né? Sim, sim. E também físico, né? Físico. Daí isso aí foi uma obra do Enki. Do Enki, não do Enlil. Foi uma obra do Enki, que ele fez toda a modificação no homem. Quer dizer, tudo assim, o aprisionamento do homem se deu através da genética que Enki e a sua meia-irmã e esposa Nissosag fizeram, né? Eles manipularam e colocaram uma proteína no sangue, no nosso sangue, que é o RH positivo, é o fator Rhesus, que é presente em 85% dos macacos. Certo. Tá? Então, essa proteína, ela está na hemoglobina, que ela fica nas células vermelhas, tá? E ela fica numa célula que é magnetizada, que tem muito ferro, justamente para colar na grade eletromagnética da Terra, nas linhas leis. Certo, tá? As linhas leis. E assim, nós somos holografados através dessa proteína Rhesus, através do silício, né? O holograma, um computador é rico em silício, porque faz a coesão, faz a ligação com o carbono. Nosso corpo é feito de um elemento chamado carbono, que tem 4 pernas. Então, para ele se ligar ao silício, que está nos computadores ou no holograma que existe a nível mundial, ele liga as 4 pernas do carbono às 4 perninhas do silício. Então é onde nós somos sabotados, controlados em todos os nossos pensamentos e atos, né? Na verdade, por um Anunnaki que é onipresente, onisciente e sabe de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente faz. Vou te contar um negócio, Anabel. Eu estava te falando nos bastidores, né, que eu tenho contato com os arcturianos, e eles se comunicam com a gente através dos glóbulos brancos, através do Sol, que vem informação. E os glóbulos brancos têm cristais, que é a sílica, né? Sim. Sílica. E ela que recebe toda essa informação para a gente poder dar um up no nosso eu divino. Isso vem através de fótons solares. A conexão, isso. E eles também usam as linhas leis do planeta, só que através de holografia diferente, que é uma tecnologia extraterrestre, que eles colocam mandalas em plantações. Sim. E essa mandala, ela consegue subir para a malha magnética e ela consegue entrar na consciência das pessoas, porque cada mandala tem uma vibração e uma... Como é que eu posso te falar? Cada imagem, ela tem uma informação muito rica, que para a gente vai desenvolvendo a gente como seres crísticos. Então, a maneira de tirar a gente dessa malha. A mesma maneira como eles usam para aprisionar, a gente tem dos arcturianos que estão aqui na Luz. Que estão para nos ajudar de uma maneira semelhante. Igual, porque a tecnologia é totalmente diferente. Que legal, você falando assim, começou a vir aqui as informações, porque é muito louco. Um vai pelos glóbulos vermelhos, outro pelo branco. E o branco que está o DNA. Sim. E os arcturianos estão trabalhando muito na nossa ativação do DNA divino, para ligar as outras hélices, para a gente ficar mais sutilizado.
se libertar dessa raça. Vamos lá. E o conhecimento nos liberta, né? A gente sabendo de tudo isso, e como você teve o discernimento, né? É esse discernimento, é o conhecimento, o discernimento posterior que nos liberta dessa malha, né? Verdade. Energética, né? A Romatoso Arruda, minha amiga, um beijo para você. Será que eles estão no governo? Maria Carolina Figueiredo, oi lindas, boa noite, obrigada pelos lindas. Ricardo Corte, olá, ótima tarde sempre, Karen, a todos, obrigada. A Romatoso quer saber se eles estão inseridos no nosso governo. Sim, estão, pelos casares, né, o Enlil, como eu estou explicando, que foi para o Cáucaso, né, e de lá os judeus Askenazi, eles são poderosos, né, são as famílias que a gente chama de iluminadas, os Illuminati, né, que vem originando desses judeus Askenazi, dessa tribo que foi para o Cáucaso, né, que vem, é o povo enlilista, é o povo de Enlil, né, na verdade tudo que está acontecendo no mundo hoje, essa guerra do Golfo, né, é uma guerra entre enlilistas e enquistas, tá, eles estão disputando o mesmo território que pertenceu a eles na época da antiga Mesopotâmia. Entendi. Por coincidência, é o mesmo território. Sim. E assim, Enlil, ele é assim, fissurado, ele tem ficção por guerras religiosas. Nossa. Os dois são negativos? Você vê eles como negativos? Eu vejo. Eu também. E nós estamos presos por a consciência anilista ou enquista? Na verdade, mais pela enlista. Mas enquista nós também estamos presos pela tecnologia de Enki, né? Porque essa grade foi ele que criou. O Enki criou a grade e a consciência é enlilista. Olha, o Enki criou a grade, o Enki criou a nossa prisão, né? Os métodos, a tecnologia. O Enki colocou o apêndice réptil, né, no homem para ter o instinto de reprodução e tal, né? E o Enlil se passa por Deus. Entendi. Tá? Enlil, ele acha que ele é o todo-poderoso, sabe? E o Êxodo, engraçado que o Êxodo, ele surgiu no Antigo Egito. Tá? E eu estava pesquisando porque o Enki, quando brigou com o Enlil, ele foi para o Antigo Egito. Ele foi o Osíris. O deus Osíris do Antigo Egito, né? Ele foi mais alguma outra personalidade? Foi, ele teve várias. Assim, antigamente as divindades tinham vários nomes. Certo. Ptah, né? Oanes, todos esses. E assim, e Osíris com a sua minha irmã formaram um laboratório de genética onde é a esfinge. Você vê que a esfinge, ela tem a forma de um leão. Felino. Por quê? Onde tem, assim, esculturas, onde tem figuras de felinos, geralmente são laboratórios de genética por causa da raça de felinos, que é uma raça que é a da hierarquia a mais alta em genética do universo. Bacana. Né? Então, o Enki, ele foi lá formar. No subterrâneo da esfinge, ele montou esse laboratório. E Enlil ele tomou o seu caminho e ele acabou no Império Romano. No Antigo Império Romano. Muito sangue, né? Quando você vê que Roma tomou, invadiu o Egito. Sim. Parece que foi 30 antes de Cristo. Sim. Tá? Então, houve ali, ele foi afrontar o Enki. Que o Enki estava no Egito, o Enlil foi para o Egito através do Império Romano, né? O Egito foi romano, né? Teve um período que ele teve sob o poder do Império Romano. Bom, você sabe que a gente está perdendo a parte eletromagnética do planeta, né? Sim. A ionosfera e a estratosfera está diminuindo e com isso vai diminuindo toda essa sabotagem. Você sabe disso? Sei. Né? E a gente está entrando numa frequência, toda a galáxia, né? Numa frequência de luz e todo mundo está evoluindo. O que você acha que o todo representa neste momento agora, 2017, que eu estou vendo que está tendo muitas coisas cruciais de se resolver. A mentira, ela está vindo à tona, né? A verdade está vindo à tona, está desmascarando a mentira. As pessoas, elas estão tendo um pouco mais de consciência cósmica. As pessoas não querem mais ficar nesse sistema, elas se sentem agredidas, elas estão despertando, as pessoas estão mudando. O que você acha do todo? Um outro criador que não é esses que a gente está sendo aprisionado. Você acha que ele está olhando
pela gente? Você acha que a gente está indo só pela frequência vibratória planetária, saindo dessa situação? O que você acha, Anabel? Eu acho o seguinte, que é o momento da separação do joio do trigo. Sim. Tá? E assim, essa separação, o que vai se dar? É a transformação, a modificação da molécula de DNA. Sim, isso né? mesmo. Porque você vê que a gente tem um Merkabah, ele está se transformando. Sim. E assim, a gente tem uma figura geométrica. Sim, tudo é número. Tá? Trimegisto, né? Que falava muito disso, né? Porque nós estamos na tridimensionalidade. Sim, quando a gente vai para uma outra dimensão, perde a forma. Sim, verdade. Então eles estão perdendo, né? Perdendo porque tem uma galera do bem aí fazendo com que a gente passe por essa malha eletromagnética, essa prisão, esse holograma, né? E a gente, como é que nós vamos superar isso? Como é que nós vamos nos libertar? Nós vamos nos libertar através da nossa configuração de DNA. Né? E você vê que as pessoas estão cada vez mais em busca de conhecimento, tá? Elas estão discernindo, peraí, tudo aquilo que foi ensinado, né, no catecismo, não faz mais, não tem lógica mais, né? A gente está discernindo isso. E a gente está tendo uma consciência também de uma alimentação mais diferenciada, né? A gente precisamos emanar mais amor, ter mais solidariedade. Tudo isso está modificando. Então, tem uma galera, tipo 2/3 que não estão nessa sintonia. Você falou nos bastidores, você acha que é por causa do sangue ou porque a gente tem uma ajuda de fora? Eu acho que a gente tem uma ajuda de fora. E o sangue também ajuda? O sangue é aqueles que nos prende. E também, por outro lado, é aquele que está servindo como instrumento para nos libertar. Entendi. Interessante. Né? Vamos nas perguntas. Marinel Trevisan, Enkidu e Enlil eram inimigos. O Enlil também é também representado pela águia. E Enki é pela cobra. Se também é símbolo de conhecimento. E a Romatoso Arruda, eles são seres manipuladores, não são, lógico? Quando você disse o Anunnaki, onipresente, onisciente, eu penso no Deus ensinado nas religiões do universo. Também me falaram que o Pai Nosso te liga a este Deus. É verdade? Tem duas perguntas. São duas perguntas. Aqui a da cobra e da... O Enlil também é representado pela águia, pelo leão e o Enki pela cobra. Sim, porque cobra é um réptil, né? E ele tem a parte da mãe, que é Antu, que é reptiliana. Então ele tem algo de réptil, né, nele. E a águia? E a águia também, né? O Enlil é a águia, porque é o de libertação, de libertador, de poderoso, de vigiar, né? Entendi. Por isso. E agora do todo onisciente, onipresente, esse Deus é o Javé? Isso, Javéel. Na verdade, o Javéel, ele tem o Enki e o Enlil juntos. Tá. Disse assim que o nosso DNA tem uma leitura, assim, a energia, né? Tem toda os cientistas foram tentar ler o nosso DNA, né? A configuração, e deu realmente o nome Javéuel. Ai, que doideira! É como se eles tivessem assinado o nome no nosso DNA. Nossa Senhora! E é muito sério isso, né? Porque se você for toda a estrutura religiosa, né, vem lá também do Enlil, tá, que montou, tá, uma estrutura religiosa que ainda é a atual. E a gente que anda na contramão da Matrix, a gente está então sendo guiado pelo todo verdadeiro. Sim, na verdade o Deus, houve assim a parte de Deus criador sempre serviu de um objeto para poder nos iludir, para poder traçar uma religião, né? Na verdade, os criadores do homem nada tem a ver com o Deus Supremo, o Deus do eu superior. E a gente tem o Criador como Deus, né? Sim. A gente tem uma mentira aí, tem sabe, uma distorção da verdade através dos criadores, né? Entendi. E os que a gente segue aqui não são nem um pouco positivos. E fala assim do Deus onipresente, um Deus só, né? O monoteísmo.
E, na verdade, o Evangelho diz que os deuses conversavam no momento da criação. Sim. Fizeram deles a nossa imagem. Fizemos do homem a nossa imagem, a nossa imagem. Está no plural. Entendi. Então, ali está bem claro a presença do Enki e a presença do Enlil, né? Certo. Você sabe que eu gosto muito de estudar as chaves de Enoque. Sim. E o Hurtak, ele fala que tem um segredo na esfinge. Um segredo muito forte que quando isso for revelado, a humanidade vai ascensionar. E aquele paranormal, que também ele também tem a conexão com os arcturianos, aquele que deitava e prescrevia remédio, como que ele chama? Eu esqueci o nome dele. É ele. A gente está aqui muito ruim com os nomes. Enfim, ele também relata isso da esfinge. Sim. Então, na época que eu acompanhei, né, durante um ano, a equipe do maior egiptólogo do mundo, que é o Azaria-Haas, eu acompanhei várias escavações, inclusive na esfinge, né? Olha, que sensacional. E eles tiraram da esfinge. Você sabe que o Egito fechou um pouco as portas para pesquisas, principalmente dos Estados Unidos, da América, eles saqueiam também, roubam, sim, né? E então, a equipe dos Azaria-Haas achou algumas placas metálicas que têm cruzamentos genéticos. Nossa, que interessante. Tá, e isso comprova, mais uma vez, aquilo que eu falei, que a esfinge, o subterrâneo da esfinge, foi um grande laboratório de fenótipo, chamado Flor de Lis. Né? Então, isso vai ser. O Egito ainda não. Ele não falou nada. Não, ele ainda não falou nada a respeito dessas descobertas, tá? Mas isso mais tarde vai fazer com que as religiões vão por terra. Isso com aí certeza. vai. Sabe? E eu me preocupo, porque eu acho que religião. Os homens, assim, os que não têm essa nova consciência, não estão despertando para uma nova consciência, eles precisam das religiões. Sim, para se guiar por um norte, né? Ter um norte. Você já pensou sem as religiões, entendeu? Eu assim, é como um rebanho que vai ficar, sabe? Desgovernado. Vai ficar desgovernado. Eu não sei se vai ser pior do que, sabe, as religiões que conduzem, de certa maneira, né? Como os cordeirinhos. Entre aspas, né? Mas tem homem que precisa ser guiado por, né? Então, o que o Hurtak falou e o que como que ele chama aquele escritor? Case, Edgar Cayce. Sim. Edgar Cayce. Isso. Ele mesmo. Falou. Né? Ele também, ele fala bem profundamente. E eu recebi algumas informações também sobre a esfinge, né? Vai ser bem... A gente está numa época decisiva, você não acha, Anabel? Sim, demais. Sim. Não, e a gente sente isso, né? A gente sente essa sede de buscar conhecimento. Sim. Tudo isso já é proposital, não é? Certo. Essa modificação que vai ter, essa separação. E hoje, o Enlil e o Enki, eles são quem? Representa quem hoje na sociedade? Na verdade, deixa eu falar assim, um pouquinho do Enlil. Quem eu acho que ele pode ter sido. Ele foi o Nimrod, tá? Que foi assim do primeiro rei poderoso da Terra após o dilúvio. Nimrod é um personagem bíblico, né? Que foi filho de Noé. E então existe muita coisa escrito sobre isso. A gente não tem uma comprovação, mas existem vários fatos que fazem a gente pensar que ele foi Nimrod. E ele foi também Ciro II, que foi o grande rei da Pérsia, em 559 a.C. E assim, o Ciro II, ele deixou gravado num cilindro que está no Museu do Louvre, dizendo que ele foi rei sumério. Olha. Que ele foi rei Acade, rei babilônico e rei dos quatro pontos do planeta. Nossa. Tá? Existe esse cilindro. E também tem em Sydney, né, na Austrália, também tem uma escultura de Enlil, ele é alado. Alado, tá? Ele é alado, o gigante alado, que é o que ele é. Você sabe que acharam, né, aquela... Como é que chama aquela figura egípcia que tinha asa? Quando ele veio para o Brasil, que até a Cris de Pascoal entrevistou ele, como é que ele chama? Do Deus astronauta? Isso, sim. Ele mostrou fotos das escavações dela viva, aquela deusa que tem asas, como que ela chama? Chitá, não. Isis é Nirso Sag. Sim, então, mas tem a alçada verdadeira dela, ela é gigante. E ela foi caçada porque ela estava com o pé machucado. Uma das
pernas, né? Porque ela tinha o corpo humano. Sim. E acho que a parte de cima de asa, isso. Isis. E ela era que tem gigante. A representação dela Sim, mas acharam a alçada, a asa, tudo direitinho. Tá vendo? Comprovando mais uma vez que ela foi junto com Enki para o Antigo Egito, né? E parece que ela foi caçada lá. Sim, porque tava com os negócios. Porque Enki foi assassinado. O Osíris, por Enlil, entendeu? Na época. Mas como ele tem o poder de se reestruturar, tanto que eu acho que ele tá quietinho, sabe? Que ele tá quieto no... Hoje, o que ele é? Quem ele é? Então, Osama Bin Laden. Então, em minha opinião, Enki e Leviatã, que é muito mencionado no Antigo Testamento, certo. Tá? E que ele vive assim... É uma divindade babilônica, né? Que vive nas águas do Jordão. Certo. E o Enlil, pra mim, em minha opinião, é Osama Bin Laden. Eu vi você falando lá na Lucimara Paris. Porque assim, existe um grande mistério em torno da morte, né, de Osama Bin Laden. E o nome de Osama Bin Laden quer dizer leão. E qual que é o símbolo do Enlil? É leão. Olha, tá vendo? Conhecimento é poder. A Rô Matoso Arruda de novo. Uau, quanta informação boa. Ela vai voltar bastante. Antes de vir pra cá, eu combinei com ela 1 hora antes da gente vir pra rádio, porque realmente, Rô, ela tem muita informação profunda, científica, não é aquela coisa assim, vou viajar na maionese. Ela traz o conhecimento com relatos e base, porque ela é estudiosa. Você também falou que você estudou teosofia, né? Na verdade, eu tenho assim, os meus conhecimentos, eu tenho como base a teosofia, né? O próximo livro que eu vou escrever, eu escrevo geralmente 3 livros ao mesmo tempo, mas um deles eu vou pretendo terminar no Tibete. Porque eu estou dando uma olhada para poder ficar lá no mosteiro, ter contato, para trazer conhecimentos mesmo. E você vai prometer pra gente que lá no Tibete você vai fazer umas lives para pessoal aqui da MKK. Pede autorização para os Lama, que eu amo eles têm um conhecimento incrível. Sim. A Maria Carolina Figueiredo tá ótimo, que bom. Bom, espero que a Anabel tenha conseguido passar o que foi os Anunnakis, né? O porquê que a gente vive nessa frequência, né? E os próximos livros dela, ela vai ensinar a gente a sair dessa frequência, que eu tenho certeza que ela vai canalizar isso. Anabel, obrigada, a gente não tem, lógico, a gente não tem muito tempo, mas você pode dar as considerações finais. Então, os meus livros podem ser encontrados nas livrarias Saraiva do Brasil inteiro, né? Os últimos, Operação Rezos, e também 2162, o Código Secreto de Hitler. E tem outros também, tem vários outros, todos na livraria Saraiva, de preferência, né? Mas na cultura também, em todas as outras livrarias, né? Fala um pouquinho desse do Hitler. Do Hitler, na verdade, é um novel, tá? E eu trago muito o ocultismo do nazismo. Legal. E ele é uma ficção. Do Hitler é uma ficção, porque a minha viajante é uma viajante do tempo, que vem do ano de 2162, para 1944, tá? E ela vem a pedido dos nazistas, que eles dominam a viagem no tempo, só não podem entrar dentro da Diglog, que é a máquina nazista do tempo, porque eles envelhecem. Então eles pedem para a loja do futuro uma geneticista para vir para 1944 para fazer uma transcrição de DNA do Hitler, para ele fugir. Quando o Exército Vermelho invadir Berlim, ele vai fugir, ele vai sumir, vai para o futuro, né? Nossa, Anabel, muito legal. Bom, que eu falei, ela vai voltar mais vezes, a gente já combinou, e eu quero também falar uma novidade, que a gente já está quase com a plataforma pronta. A Anabel vai fazer suas palestras, nós vamos vender essas palestras, não é um preço caro, a gente ainda vai analisar esse valor, serão como cursos, só que bem mais profundo, e aí quem quiser também depois pode comprar o livro, ela vai fazer parte dessa nossa plataforma que chama Consciência Flix. Depois eu explico melhor, porque hoje a gente só está falando que isso vai existir num futuro breve. E para quem não conhece meu trabalho, eu sou radiestesista, trabalho com a mesa acturiana, onde a gente pode libertar vocês do anil e do Anki, dessa grade negativa, e deixar vocês mais conectados com o divino de vocês através do DNA. Olha que legal. Trouxe ela aqui até para comprovar que é isso mesmo, tá bom? Sim. Gratidão, Anabel. Vou deixar aqui meus telefones. É 25921066, 981783270. Você quer deixar algum contato? Eu quero deixar pelo Instagram, me sigam pelo Instagram, que é Anabel com 2 N's, Sampaio, _ Writer.
Tá. Linda, ela é maravilhosa, ela é linda ao vivo e linda por dentro também. Então, pessoal, um beijo para vocês, até quinta que vem. Um beijo.